Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal, Administração Antônio Marcos. Nós vamos no vídeo de hoje falar um pouco sobre Hegel, dando continuidade à nossa série sobre ciência política e lembrando que o grande objetivo é nós identificarmos com esses pensadores aspectos que nós podemos utilizar na gestão das organizações. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasceu na Alemanha em 1770 e morreu também na Alemanha em 1770. Hegel é considerado o primeiro grande pensador a formular uma grande teoria da sociedade moderna como produto da Revolução Francesa. Na sua obra, Filosofia do Direito, é o primeiro a fixar o conceito de sociedade civil distinto e separado do conceito de Estado político. Vamos conhecer nesse vídeo três aspectos de seu pensamento: a sociedade civil, a constituição do Estado e a liberdade. Antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, se você gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, não custa nada e ajuda o canal. Também não esqueça de divulgar o link a todos os seus contatos para o link do canal ou o link deste vídeo, para que mais pessoas possam vir a participar da nossa comunidade. Logo após a vinheta, vamos então conhecer um pouco sobre o pensamento de Hegel. Para Hegel, o homem natural, o homem no estado de natureza, é uma situação fora da história. A história tem início com a constituição do Estado e não há nada fora da história. Ou seja, qualquer coisa que se fale sobre o homem fora da história é uma especulação. Ele diz: a história universal é o processo mediante o qual se dá a educação do homem, que passa da fase desenfreada da vontade natural à universal e à liberdade subjetiva. O Oriente sabia e sabe que um só é livre. O mundo grego e romano, que alguns são livres. O mundo germânico, que todos são livres. Por isso, a primeira forma que encontramos na história universal é o despotismo. A segunda é a democracia e a aristocracia. E a terceira é a monarquia. A teocracia é o regime que apresenta o caráter determinante do despotismo. Segundo Bobbio, Hegel considera a sociedade civil como uma esfera intermediária entre a família e o Estado. Ele nos diz: a sociedade civil é um sistema de carecimento, estrutura de dependências recíprocas, onde os indivíduos satisfazem as suas necessidades através do trabalho, da divisão do trabalho e da troca, e asseguram a defesa de suas liberdades, propriedades e interesses através da administração da justiça e das corporações. Trata-se da esfera dos interesses privados, econômicos, corporativos e antagônicos entre si. Já o Estado político é a esfera dos interesses públicos e universais, na qual as contradições existentes na sociedade civil são mediadas e superadas. De acordo com Bobbio, a sociedade civil é a esfera das diferenças sociais. E no Estado, esfera da unidade política, as diferenças sociais são articuladas e recompostas. O fundamento do Estado não é o contrato, mas sim a vontade universal. E a honra é o princípio propulsor do Estado moderno. E o Estado moderno, para Hegel, é a monarquia constitucional. A Constituição é a passagem do Estado como ideia abstrata à sua forma concreta e histórica. Hegel nos diz: com razão, portanto, as constituições têm sido classificadas universalmente nas categorias de monarquia,
aristocracia e democracia. É preciso, porém, observar, em primeiro lugar, que a própria monarquia pode ser distinguida em despotismo e em monarquia como tal. Três formas de constituição, três formas históricas de constituição segundo Hegel. Primeiro, o reino patriarcal, despótico, em que a totalidade da vida estatal ainda não evoluiu e as suas esferas particulares não alcançaram autonomia. Segunda república, aristocrática e democrática, estado em que os indivíduos se tornam mais livres, mas de forma relativa. Em terceira, monarquia, o reino não é mais patriarcal ou despótico. A sociedade em que os indivíduos são autônomos e sua atividade consiste na produção universal. Segundo Bob, essas três formas de constituição de Estado correspondem a três tipos de sociedade. A primeira, indiferenciada e inarticulada, em que as esferas particulares de que se compõe uma sociedade evoluída, ordens, classes ou grupos sociais, não emergiram na indistinta unidade inicial. Como acontece na família, um todo ainda não se compõe de partes relativamente autônomas. Segundo tipo, começam a surgir as esferas particulares, que contudo não chegam a ser completamente autônomas com relação à totalidade. É o momento da unidade desagregada e não recomposta. E a terceira forma de sociedade seria a unidade se recompõe mediante a articulação das suas diferentes partes. A unidade e diferenciação. E a unidade é perfeitamente compatível com a liberdade das partes, funcionando mediante o jogo relativo autônomo dessas partes. Num estado evoluído, no qual esses aspectos se tornaram distintos e complementaram seu progresso de acordo com as exigências da natureza de cada um, eles precisam articular-se em diversas classes. Estas esferas se dividem, de outro lado, em classes especiais, pelas quais se distribuem os indivíduos. Elas constituem a sua profissão. As diferenças que se observam nesses aspectos devem constituir, com efeito, esferas particulares dedicadas a ocupações caracterizadas singularmente. Sobre isso se baseia a diferença entre as classes que encontramos num Estado organizado. De fato, o Estado é um todo orgânico, do qual todas as articulações são necessárias como organismo. Ele é um todo orgânico de natureza ética, que é livre, não tem indivíduos, concede-lhes momentos de construção, e não obstante, o universal conserva a força que mantém essas determinações unidas a si. Para Hegel, a melhor forma de constituição de Estado é a monarquia constitucional, na qual podemos distinguir três poderes de Estado: o poder legislativo, o poder de governo e o poder do príncipe ou soberano, poderes separados. Conforme nos explica Bob, o Hegel distingue o poder do príncipe do poder de governo e do poder legislativo. O poder judiciário não aparece nessa participação porque é interpretado por Hegel como um genuíno poder constitucional, mas com atividade administrativa diretamente funcional na ordem civil, mais do que na política. A administração da justiça é colocada assim por Hegel no nível da sociedade civil. O critério fundamental de distinção entre as três formas de constituição é a maior ou menor complexidade da sociedade. As formas mais primitivas, menos complexas, as formas mais modernas, mais complexas. Segundo Bob, para Hegel, a liberdade consiste na obediência às leis,
porque assim os indivíduos cumprem conscientemente seu dever na coletividade. Na visão de Hegel, o Estado é, de modo geral, o reino da liberdade, pois nele cada indivíduo, cumprindo seu dever, tem consciência do objetivo que busca. E as leis prescrevem o bem coletivo. A sociedade civil é o reino da necessidade, pois sua finalidade coletiva, a subsistência material, é o bem-estar, e o bem-estar geral é alcançado sem intenção consciente por parte dos cidadãos, que na sua vida particular, isto é, enquanto membros da sociedade civil, perseguem cada um seus fins individuais. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aqui está a bibliografia que nós utilizamos para a produção do conteúdo. Aqui está a citação escolhida para este vídeo. Chegou a hora de deixar o seu feedback, positivo ou negativo, seus comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.